Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim: porque a palavra de Deus, vamos ler diferente, eu vou ler para os irmãos o que é a palavra de Deus. Porque o que Deus fala, o que Deus diz, a voz de Deus, as palavras que saem da boca de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Somente até aí os irmãos podem sentar. Irmãos, algumas coisas, alguns conceitos ficam aprisionados na mente dos crentes e eles não compreendem. Quando a gente fala a palavra de Deus, ele pensa logo na Bíblia. Vou falar da palavra de Deus, ele pensa na Bíblia. Quando a Bíblia está dizendo assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ele não está falando na Bíblia, ele está falando aquilo que sai da boca de Deus, o que Deus diz, o que Deus fala para você, é o que ele está falando. Então a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, porque ela é totalmente inspirada por Deus, mas ela contém a palavra de Deus, porque aqui existem coisas que o Senhor falou, que Deus disse, as coisas que Deus diz. Irmãos, a nossa palavra, você sabe o que é, você diz assim, esse é um homem de palavra. O que é um homem de palavra? O que é um homem que você diz assim, esse homem é um homem de palavra? E quando você diz assim, o que fulano fala não se escreve, porque a palavra dele não tem valor. Quando a gente diz esse é um homem de palavra, é porque é um homem que quando ele fala, ele cumpre aquilo que ele está dizendo que ele vai fazer, né? Então, é assim, se eu disse para o homem, faz uma plaquinha assim para mim, tal, e bota junto com aquilo dali, achando que era uma coisa, aí se ele fez, é R$300 a placa, meu Deus, 300, eu pensei que era 100, mas eu mandei fazer, eu assumo a responsabilidade, paguei os 300, porque se agora eu digo, não, eu não quero, porque então eu não tenho palavra. Então, irmãos, quando a gente diz assim, que a palavra de Deus, que Deus diz assim, a minha palavra é como fogo, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a minha palavra é como fogo que devora a palha. O que tem a ver a minha palavra, né, com a palha, com as coisas que não têm valor, se a minha palavra é um fogo? Então, quando a gente diz, meus irmãos, a palavra de Deus é o que sai da boca de Deus, é o que Deus nos diz. E antigamente Deus falava através dos profetas. Era uma maneira, o livro de Hebreus começa dizendo isso, que antigamente Deus falava pelos pais, pelos profetas, Deus falou de diversas maneiras, Deus falou cara a cara com Moisés, e o tempo foi passando, e no Novo Testamento a Bíblia diz que Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho, quer dizer, através de Jesus Cristo, através dos ensinos de Jesus Cristo. Então hoje não existe ministério de profeta, não existe ministério profético. O que existe é dom de profecia. O dom de profecia não é a mesma coisa de que fulano é profeta de Deus. Não, só se for falso profeta, porque no Novo Testamento não existe a função de profeta, existe o dom de profecia, onde Deus pode usar uma pessoa em profecia para falar com alguém. Mas a palavra de Deus, como é que Ele nos fala hoje? Ele nos fala através dos escritos dos apóstolos, do Evangelho de Jesus Cristo, essa palavra que a gente prega. E aí, aqui o livro de Hebreus, ele é um dos livros que tem a mensagem mais contundente da Bíblia. Contundente quer dizer uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que ela tem uma mensagem pesada. Ela diz assim que Deus é um fogo consumidor, que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo,
E ele diz assim: olha, se Deus não perdoou as pessoas que eram advertidas por Moisés, ele dizendo assim: Moisés era homem e Deus fazia a terra abrir e engolir eles. E a Bíblia diz: se aqueles que ouviram a lei não foram poupados, quanto mais se nós formos rebeldes, aquele que nos fala do céu. Quer dizer que hoje quem nos fala é o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. E ele nos fala através da Bíblia Sagrada, através dos escritos de Jesus, através das doutrinas da palavra de Deus. Então, muita gente não entende. Irmãos, eu disse até, como eu passei um dia muito agitado, eu não trouxe aqui, mas uma vez eu disse para os irmãos que eu ia trazer um papelzinho que eu fiz, chamado de Os 10 Mandamentos do Comerciante, e eu fiz para mim. E ele servia para mim porque um desses itens dizia assim: se você pedir a direção de Deus e não seguir, você vai se dar mal, você vai pagar caro por isso. Porque Deus, a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, ele diz assim: olha, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para aquilo que enviei. Então, quando ele faz essa comparação, dizendo que assim como a chuva desce sobre a terra, aí a chuva vai, molha a terra, rega a terra, e ali as raízes das árvores, né, conforme a sabedoria de Deus, elas começam a produzir, elas crescem e elas dão fruto. Assim é a palavra de Deus. Quando ele fala conosco, ele espera frutos, ele espera que alguma coisa surja da nossa vida, porque assim como a palavra de Deus desce na terra e produz frutos, assim é a palavra que sai da boca de Deus, ela tem que produzir coisas na nossa vida. Eu não sei como é que você pode ir numa igreja e um falso profeta botar a mão em sua cabeça, ficar falando pelos cotovelos, que eu sei que isso irrita muita gente, mas eu vou falar, né? Fica falando coisas porque Deus está vendo, porque Deus está te dando, porque Deus está... Passa uma semana, um mês, aquela pessoa fica na mesma miséria, na mesma coisa, vai na tua igreja, vai no teu canto, vai no teu lugar, continua de novo, escutando de novo, falando de novo e nada acontece. E é porque que Deus não está falando. Porque quando ele fala, a palavra produz resultados, produz alguma coisa. Aí eu digo para você: quantas vezes você ouviu de fato Deus falar com você? Eu garanto que você não ouviu muitas vezes. Eu vou dizer por que você não ouviu muitas vezes. Porque Deus, às vezes a pessoa quer ouvir a voz de Deus. Ah, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí Deus primeiro diz assim: falar o quê? O que é que você quer que eu fale? Falar o quê? Porque, irmãos, se a gente quer alguma coisa, é que nem o cego de Jericó: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Tá, o que é misericórdia? O que você quer que eu faça? Você tem que dizer o que você quer. Aí ele disse assim: Senhor, que eu veja. Ah, tá bom, então é isso que você quer. Então, quando a gente quer que Deus fale conosco, isso deve ter um objetivo. Senhor, eu quero que tu me fale a respeito de tal e de tal assunto. Aí Deus vai falar com você a respeito daquele assunto. Como é que alguém vai dizer assim: ah, fala comigo, vai falar o que eu quero falar? Se você me perguntar alguma coisa, disser assim: Ronaldo, onde tu botou meu chinelo? Aí eu vou perguntar: ele estava ali, eu botei naquele canto. Aí as pessoas querem: Deus, fala comigo, mas falar o quê? Se Ele toda hora está falando através da Bíblia, através da palavra, te ensinando como andar, como fazer, como agir, e você não faz nada, você não obedece. Você sabe o que acontece quando Deus fala? Ele requer de nós aquilo que Ele falou. E isso começou, irmãos, toda a desgraça humana começou por isso. Porque quando Deus fala de uma forma geral para todo mundo, quando Deus diz assim: olha, eu quero que vocês vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Vem, eu vou dar. Então Ele está falando para todo mundo.
né? Vós que estáis cansados, vinde a mim e eu aliviarei vosso sofrimento, vossos caminhos, enfim. Então é uma coisa que o Senhor está falando para todo mundo. Qualquer que me buscar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele está falando com qualquer um, com todos nós. Então, se a gente atender ou não, é um problema nosso. Agora, pense no seguinte: Deus criou o mundo, Deus fez a terra, Deus fez o homem, criou todas as coisas e chegou e disse assim para Adão: multiplicai, enchei a terra. Aquele ali, ele deu uma ordem para eles: faça o que você quiser. Aí ele disse assim: Adão, mas eu vou dizer uma coisa, tem uma árvore aqui. Isso, irmão, chama-se uma ordem direta. Ele falou com Adão, ele nem falou com Eva, porque Eva ainda não estava ali com eles, entendeu? Quando Deus falou isso com Adão, ele disse dessa maneira, porque ela não falou as palavras que ele tinha dito. Os irmãos vão entender isso depois, porque Deus criou primeiro o homem, e o homem não pecou, e disse assim: Adão, de toda árvore que existe no jardim, vocês podem comer. Talvez Eva estivesse junto ali com ele, tá? Mas isso assim, mas ele falou com Adão. Pode ver que ele não pergunta da Eva, ele toma a responsabilidade com quem ele falou. Por que tu desse ouvido a voz da tua mulher? Não é assim que ele fala? Por que tu escutou a voz da tua mulher se eu falei contigo? Aí eu falo para você para não comer, aí sua mulher diz para comer, aí você deixa de obedecer o que eu te digo para fazer o que sua mulher está dizendo. Os irmãos estão entendendo agora por que Deus não fala? Porque se Ele falar, irmãos, pior para nós, se a gente não obedecer. Eu não disse para você não comer dessa árvore. Mas eu não falei com ela. Por que tu deu ouvido a ela? Eu falei com você. Agora maldita é a terra por sua causa, porque você transgrediu a minha palavra. A palavra que eu disse para você, eu falei foi para você. Agora você vai comer com cardos e espinhos, vão te produzir a terra. Sob o suor do teu rosto, tu vai trabalhar até o último dia da tua vida, porque você vai morrer. Porque eu disse que você, o dia que comesse dessa árvore, você morreria. Essa é a questão. Como é que você quer que Deus fale com você toda hora? E aí Deus fala, e você vem domingo, vem segunda, vem terça, vai numa campanha não sei aonde, vai numa campanha de uma falsa profeta não sei da onde, e Deus está falando, e nada acontece na sua vida? Claro que Deus não falou. E para o seu próprio bem, Deus não falou. Para seu próprio bem. Porque sabe depois o que aconteceu? Aí nós todos caímos nessa vida miserável, nessa luta, que ninguém nem sabe como é que a vida se desenrola dessa maneira, por causa que o Adão resolveu não dar ouvido à voz do Senhor. Quer dizer, ele achou que era, ele falou, mas quem sabe ele vai esquecer. Não esqueci não, eu falei que você vai morrer mesmo. Aí, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Quer ver Saul? Saul foi a mesma coisa. Saul transgredia, aí Deus dá uma última chance para Saul. Então assim, fala com Saul, vai em tal lugar. Eu quero me vingar dos amalequitas. Mata todo mundo lá, as ovelhas, não me traz nada de lá. Essa ordem eu estou te dando para ti, Saul. Aí Saul, tá bom, vou fazer. Aí daqui a pouco Saul chega lá na guerra, mata todo mundo. Aí traz lá o rei vivo, os reis daquele lugar vivo, traz boi, ovelha, tudo. Aí o profeta disse assim: mas tu não ouviu a voz do Senhor? Deus não falou contigo para tu não fazer isso? Você viu? Não seria bom que Deus nunca tivesse falado nada para ele? Ele fosse lá, vou lutar contra os amalequitas. Quem eu quiser eu mato, quem eu quiser eu trago. Mas Deus falou para ele: eu falei para você para fazer desse jeito. Não, eu ouvi a voz do povo. O povo queria, tu ouviu a voz do povo, então a partir de hoje tu perdeu o teu reino. Acabou. Ele acabou, o reino dele acabou. Você não é mais, porque Deus achou outro, agora Deus vai achar outra pessoa para botar no seu lugar. Porque você desobedeceu a voz da minha palavra. Não é desobedecer a Bíblia, desobedecer o que Deus disse para ele não fazer. E ele fez aquilo. Aí, outro caso. Tem um caso de um profeta também. Eu vou dizer por que Deus não fala. Tem pessoas, irmãos, que odeiam a Bíblia, odeiam a verdade,
ama a mentira, porque a Bíblia diz que os que amam a mentira, assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e todos aqueles que amam e cometem a mentira, porque tem aqueles que cometem a mentira e tem aqueles que adoram aquela mentira, né? Adoram a mentira, eles gostam de mentira. Então tem o seu lugar separado também. Deus é a verdade. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Então Deus fala para um profeta, diz assim: olha, tu vai naquela cidade, profetiza contra aquele altar e diz assim: altar, altar, em cima de ti Deus vai queimar toda essa família de gente profana e idólatra. Aí ele foi. Aí Deus disse assim para ele: olha, só que você não volte pelo lugar que você veio, nem fique nessa cidade, nem durma e nem coma pão lá. Você vai lá, fala essas palavras e vem embora. Isso Deus falou com um profeta verdadeiro, para ele ir falar, eu acho que contra Jeroboão, parece. E aí o profeta de Deus chegou e falou assim, profetizou contra o altar: altar, aqui Deus vai queimar nesse altar, vai queimar esses idólatras aí, eu não me lembro mais das palavras. E aí o rei que estava lá no coisa, quando estendeu a mão para dizer assim: pega esse profeta aí, porque os reis de antigamente nunca gostaram dos profetas verdadeiros, só gostam dos mentirosos, né? Profeta mentiroso eles adoram. Esse profeta está profetizando contra nós, pega ele. O profeta verdadeiro fala coisa que desagrada aos outros. E aí ficou com o braço ressequido, não conseguia mais voltar com o braço, né? Porque estendeu a mão para o profeta de Deus. E aí ele clamou lá para orar por ele, para voltar o braço dele normal. Até nem me lembro se ele fez isso. Acontece que um falso profeta, um profeta velho que tinha na cidade, ouviu assim: olha, pai, chegou os filhos dele contando, chegou um homem de Judá, e ele veio ali e profetizou contra o altar, e o altar se fendeu de alto a baixo lá, e ele fez maravilha ali. Aí diz assim: e por onde ele foi? Ele foi para tal e tal lugar, corre lá e chama ele aqui. Ele me pega o jumento, aí subiu no jumento, saiu correndo, o profeta da cidade, o profeta falso. Aí chegou lá e disse assim: homem de Deus, para onde tu está indo? Ele disse assim: eu estou indo embora, cumpri minha missão. Aí ele disse: não, mas volta, é tarde, vamos para casa, vamos dormir, eu vou fazer uma janta, uma sopa. Né? Para que tu vai se cansar? Aí ele disse assim: não, eu não posso voltar, eu não vou voltar, porque Deus me ordenou, Deus falou para mim que eu não posso dormir nessa cidade, nem posso comer pão aqui, e que eu tenho que ir embora por outro caminho, que é exatamente o que eu estou fazendo. Aí o falso profeta disse assim: não, mas eu também sou profeta, e Deus me apareceu dizendo que tu pode voltar, que tu pode comer. Uma coisa, Deus não fica dizendo e desdizendo as coisas. Aí entra mais aquela história do homem de palavra, né? O homem não pode ter duas palavras. Deus não pode dizer uma coisa para mim, vir um falso profeta e dizer que Deus disse outra, porque um dos dois está mentindo, porque Deus não poderia falar uma coisa e desfazer. Mas o falso profeta convenceu ele de que Deus tinha aparecido para ele e que ele voltasse. Deus mudou de ideia agora, né? Eu tenho uma bronca assim tão grande de gente mentiroso e falso profeta. Eu não gosto de gente ruim, sabe, irmão? A Bíblia diz, eu estou dentro do livro de Apocalipse, que tu não suporta os maus, e não suporto mesmo, né? Eu vejo que tu não suporta, não suporto gente ruim, gente sem caráter, gente mentirosa, eu não gosto mesmo. Não suporto. Aí vai lá, o homem estava lá comendo, aprontou a mesa para o profeta de Deus. Aí depois que ele estava na mesa bem belo, comendo, aí Deus usou o falso profeta. Olha só como Deus faz as coisas. Aí Deus usou o falso profeta e disse assim: o que tu está fazendo aqui? Eu não falei para tu não comer pão aqui nesse lugar? Mas esse mas falso profeta é assim mesmo, diz uma coisa e depois diz outra. Porque o que nós temos no nosso meio não são profetas, são adivinhos,
São pessoas que ficam tentando adivinhar o que você... Ele está aqui pregando, aí ele olha para alguém que está com a carinha de choro, aí já vai lá em cima daquele que está com a cara de choro para profetizar. Aí vê um que está meio lá, aí já vai lá. Ele fica... São adivinhos, espírito de demônio, espírito de adivinho, pessoas que abominam a Bíblia, que odeiam a palavra de Deus, gostam de fazer essas coisas, de ficar mentindo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você prega a palavra de Deus, ela entra lá no teu coração, ela discerne o que você está pensando, e quem fala com você é Deus, através da palavra dele. A palavra de Deus discerne os teus pensamentos e até as tuas intenções. E o falso profeta fica tentando adivinhar o que está se passando com você para te encher de mentira e de engano. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus e creio no poder da palavra de Deus. Se um homem tem que ter palavra, imagina Deus. Se um homem tem que ter, ou tem que ser de palavra, imagina Deus. Imagina pegar o meu irmão e ficar prometendo um montão de coisa para ele. Ah, irmão, tu vem para cá, eu vou fazer isso. Amanhã eu vou na tua casa, eu vou fazer isso. E nós vamos fazer aquilo. Depois o irmão vai ficar lá me esperando, nada acontece. Você acha que Deus faz isso com você? Deus assim, a tua bênção está aqui, tu vai para casa, amanhã vai estar tudo bem, e aquela coisa ali, e eu já estou entrando com providência, e são tudo assim, os jargão dele estão tudo aqui. Eu não uso essas coisas, mas eles usam aquele jargão, a mesma coisa que todo mundo diz. O Senhor está entrando com providência, o Senhor já está, a bênção está na tua mão, e agora já está tudo certo, e blá blá blá. Aí amanhã você está na mesma miséria, na mesma luta, na mesma dificuldade, e a palavra não produziu nada, porque não veio da boca de Deus. Porque quando ela vem da boca de Deus, ela produz bons resultados, ela é viva e eficaz. Aí o profeta disse assim: agora eu não estou entendendo mais nada. Primeiro Deus disse para eu não vir, para eu não comer pão aqui. Depois vem um falso profeta e diz que eu vou comer pão. Agora eu estou comendo pão, e agora o falso profeta está me dizendo o que Deus tinha me dito, que não era mesmo para mim. Melhor confiar na palavra de Deus, melhor confiar em Deus, melhor ser temente a Deus. E ele pegou e disse assim, ele imediatamente saiu dali, pegou o seu jumento e foi embora. No meio do caminho um leão atacou ele, matou ele, e o jumento dele ficou vivo. Você vê como os animais obedecem a Deus? O leão matou o homem, ficou perto do corpo dele, mas não devorou o jumento. Era normal que o leão devorasse o jumento, mas atacou o profeta, porque Deus diz assim: você não vai ser enterrado na sua terra, você vai ficar aqui. Eu falei para você não comer pão nessa cidade, você quis comer, agora você vai morrer e vai ser enterrado aqui. Viu o que é desobedecer a Deus? Agora você diz assim: Deus não fala comigo. Você quer que Deus fale com você? Você vai ouvir a voz de Deus e temer, ou você vai levar isso na brincadeira? Deus chegou também para o profeta Jonas, e aí o tempo é curto. Eu não queria me estender tanto, mas queria deixar por último para falar de Jonas. O profeta Jonas, ele esteve às portas do inferno, porque Deus disse assim: Jonas, vai na cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, e diz que dentro de 3 dias eu vou subverter aquela cidade. Jonas falou assim, esses dias eu estava pregando de Jonatas e eu falava Jonas, agora é Jonas mesmo, tá? Não é Jonatas. Aí Jonas disse assim: eu não vou não. Pegou um navio, quer dizer, Deus disse assim: tu vai para esse lado. Ele disse assim: eu vou para outro canto. E sumiu Jonas. Aí Deus disse assim: para onde esse sujeito está indo? Ele está brincando comigo? Ele acha que o quê? Que a minha palavra não vale nada? Aí Deus enviou uma tempestade, e aquele barco ia para um lado e para outro, todo mundo ia morrer, e meu Deus, e gritavam, e jogava a carga no mar, e era uma multidão de gente. Quando chega Jonas dormindo, invoca o teu Deus. Ele disse assim: olha, eu sei porque eu estou aqui. Eu fui rebelde,
palavra de Deus. Aí o que a gente faz agora? Me joga fora do barco. Irmãos, quando você tem um rebelde no seu meio, no seu seio, fazendo coisas assim, bota a vida de todo mundo em perigo. E a coisa melhor que eles fizeram foi jogar Jonas fora. Assim, Deus nos livre do sangue desse homem, mas nós não queremos ele aqui não. Jogou ele fora, porque ia morrer todo mundo. E Jonas, irmãos, essa era uma parte que eu queria muito falar com você. Jonas experimentou a morte. O problema de Jonas, se você ler a oração de Jonas, eu falo isso para você, leia em casa a oração de Jonas. Irmãos, é a oração mais dramática que eu já encontrei na Bíblia. Ele diz assim: os ferrolhos da terra correram sobre mim. Eu disse: eu estou perdido, estou cortado para sempre. As algas enrolaram sobre minha cabeça. Eu digo assim: agora estou nas profundezas do inferno. Eu clamei a ti, ó Deus. Porque o problema de Jonas não era só o fato dele morrer afogado, não. Era a consciência dele que estava dizendo que ele ia para o inferno, porque ele tinha sido rebelde à voz de Deus. Porque milhares de pessoas, ou centenas, não sei quantas pessoas tinham naquela cidade de Nínive, iam todas para o inferno por causa da rebeldia dele. Ele disse assim: agora aquela multidão vai toda para o inferno, porque eu deixei de obedecer à voz de Deus, eu deixei de pregar a palavra de Deus aonde eu deveria, e eu fugi, e agora eu vou também para o inferno. E bem feito para mim, ele estava no caminho certo. Ele não podia esperar ir para o céu, não, porque uma cidade inteira ia se perder por causa da rebeldia dele. E ele sentiu, irmãos, ele sentiu na pele que o pavor tomou conta da alma dele. Não era morrer afogado. A pessoa morrer afogado, grita meu Deus 2, 3 vezes, está ali. Mas o que deixou Jonas paralisado de medo, terrificado de medo, era que ele sabia que ali estava a mão de Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele estava prevendo não só a sua morte, não era só a morte e afogamento, ele estava prevendo a sua perdição eterna. Ele sabia que ele ia ser julgado por Deus, porque tinha desobedecido ao Senhor. Por isso as palavras dele são assim: das profundezas do inferno a ti clamei, ó Deus, a ti clamei. Eu disse: meu Deus, me salva. Porque ele não era questão de morrer afogado, a questão é que ele estava indo para o inferno. Se você ler essa oração de Jonas, você vai ver que dramática que é. E Deus escutou a voz de Jonas e veio e disse assim: agora vai para onde eu te mandei. Porque se eu não quisesse te mandar, eu mandava outro, mas mandei foi você. Aí agora a gente fica escutando a voz de Deus e desobedecendo. Deus mandou para lá, eu vou para cá. Vai sim. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto, e continue falando aí, uma coisa, irmãos, que Deus sempre fez comigo, no meu coração, foi sonhar. Você sabe que o sonho é bom? O sonho nos leva para uma realidade que eu posso falar 300 vezes aqui e você não vai perceber. Mas o dia que você sonhar com a vida de Jesus, irmãos, a nossa mente muda completamente. Eu já tive vários desses sonhos e eu não sei explicar para os irmãos. É a mesma coisa. Eu posso dizer para você que gosto que tem uma fruta lá do Nordeste, pitomba. Olha, é uma fruta assim, ela se parece com tal coisa, tem um gostinho meio azedo. Mas uma coisa é você comer, outra coisa é você imaginar o gosto daquilo. E quando a gente sonha, a gente vivencia uma realidade que a gente fica pedindo a Deus que aquilo não seja verdade, não é? A gente fica pedindo a Deus, né? Então, quando Deus te leva para dentro de uma visão, ou dentro de um sonho, e Deus fala conosco através de sonhos, visões e revelações, então quando você sonha com uma determinada situação, é como se você vivesse aquilo. Você está vivenciando a sua cabeça, seu coração, sua alma, seu espírito. Você soa, você chora, você geme. Eu já tive sonho assim.
E você pensa que esse pensamento que a gente tem aqui é a mesma coisa? Não, no sonho, eu tive sonho que eu disse assim: meu Deus, eu estou perdido para sempre, eu estou perdido para sempre, eu não tenho lugar ali, o que eu vou fazer? Não há como voltar atrás, é um desespero que você não sabe. E quando você acorda, que alívio, que alívio. Quantas vezes eu sonhei, meus irmãos, assim, até essa semana eu sonhei, procurando. Vocês já tiveram sonho assim? Não sei se é a preocupação, procurando o meu carro. Onde é que está meu carro, meu Deus? Eu deixei nesse lugar, não está aqui. Olha, é um inferno, é uma agonia que você não sabe o tamanho daquela agonia. E você não sabe onde é que está o carro, e busca e não acha, não encontra. Quando eu acordo, eu digo: ai meu Deus, ele está aqui na minha garagem. Por que Deus fala assim? Ele fala para quê? Ele fala para mostrar que Ele é sério, que é verdadeiro, que um dia essas coisas podem acontecer de verdade conosco, que um dia a gente pode se ver numa situação mesmo de perdição, não é? Como muitas vezes eu vi. Eu me lembro que uma época eu era encarregado da congregação ali. Vou só falar isso daí e dizer por que Deus fala com nós através de sonho. E aí eu fiquei muito triste. Eu era encarregado da Avenida Brasil, da congregação da Avenida Brasil, encarregado ali. E aí, por brigas e coisas e tudo mais, e inveja de um e de outro, eu sempre fui muito combatido dentro da igreja, porque não gostam de me escutar. Eu também não condeno eles, né? Peço que Deus perdoe, porque nem eu gosto de me escutar, porque eu só falo assim. Eu fico com medo. E aí o que acontece? Aí eu quis ficar triste, amargurado no meu coração, porque me tiraram e botaram outra pessoa no meio do ano. Tiraram assim, sabe? Davam um fruto assim e botaram outra pessoa lá. Aí eu fiquei muito triste, fui dormir, e mas como é que Deus deixa essas coisas acontecer, né? Aí à noite eu tive um sonho. Acontece, sabe por quê? Porque Deus sabe por quê. Às vezes as pessoas que a gente está lidando com elas não são dignas da nossa presença ali, né? Tipo assim, sabe por que você está saindo? Não, porque eu quero que você saia daí. Essas pessoas não merecem você, né? E aí eu sonhei que eu estava caminhando assim pela rua, aí vinha a filha do que assumiu lá gritando: irmão Ronaldo. Aí eu olhei para trás: oi, o que é? Aí ela disse assim: o pai falou que o senhor esqueceu de dar milho para as galinhas. Eu falei assim: dar milho para as galinhas? Aí eu olhei assim para minha mão, assim, eu tinha uns pacotes de arroz e de feijão, né? Eu falei assim: mas galinha come até M. Os irmãos entenderam? Eu pensei comigo: mas galinha? Eu não alimento galinha, eu não dou comida para galinha, galinha come até M. Eu falei bem assim, não precisei falar a palavra completa, né? Mas se eu não falar isso, vocês não vão entender. Não é verdade? Vocês não vão entender. Quer dizer assim: não, eu não alimento galinha. Eu tenho arroz e feijão, alimento gente, pessoas, homens e mulheres, pessoas de Deus, né? Não era ração, não, era comida, porque eu alimentava gente, falava para pessoas. Aí eu me acordei e digo: amém, Jesus, está certo, né? Eu não alimento galinha mesmo. As galinhas comem o que acham pelo chão. Se largar uma galinha, se tiver galinha em casa, melhor prender ela, como todo mundo faz, né? E tratar antes de comer, porque elas comem qualquer coisa. Então nós não estamos aqui para alimentar galinha, nós estamos para alimentar homens e mulheres de Deus, candidatos ao céu, pessoas convertidas ao Senhor, que amam a palavra de Deus e não ficam fugindo, né, em busca de falsos profetas e se divertindo aí, e o fogo comendo, né? Porque eu só vejo as pessoas na luta, só vejo luta, né, irmão Celso? Aquele que está na graça de Deus está na bênção, aleluia. Deus está guardando, Deus está guardando, e vai correndo atrás dos falsos profetas. Uma hora você vai comer 1 quilo de sal com eles também, e eles vão chegar no lugar certo deles também.
Amém? Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus.